corpo do empregado pode ser apalpado por ocasião de uma revista? É muito comum os empregados serem submetidos a revistas quando terminam a sua jornada de trabalho. Mas qual é o limite dessa revista? O empregador pode ter contato físico a ponto de apalpar determinadas partes do corpo do empregado sob a justificativa de uma revista? Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e quero conversar com vocês acerca de uma decisão do TST que entendeu que deve sim existir limites a essa revista. Sempre que vamos lidar com questões relativas a revistas em ambiente de trabalho, um olhar que deve ser feito é sempre com relação à dignidade da pessoa humana, aos direitos da personalidade, dentre outros. O trabalhador, ele é a parte vulnerável na relação de trabalho. E vez ou outra, temos notícias de abusos praticados por empregadores. Muitas vezes, esses abusos, eles não chegam ao conhecimento da justiça, até mesmo por medo por parte do empregado em perder o seu emprego. Portanto, essas questões, elas devem ser analisadas com bastante atenção e com um olhar bem sensível. Vamos analisar o caso concreto que determinou a indenização por danos morais de um empregado que teve as suas partes do corpo apalpadas quando da revista. Um determinado funcionário trabalhou em uma empresa do ramo alimentício durante o período de 2003 a 2014, ocasião em que foi dispensado. Em sede de reclamação trabalhista, ele informou que numa ocasião, ele passava por um detector de metal e se soasse o alarme, ele era obrigado a se sujeitar a uma revista física nele e nos pertences que ele trazia, como bolsas, sacolas, etc. O ex-empregado informou ainda que durante essas revistas físicas, às vezes tinha que levantar a camiseta perante todas as pessoas que estivessem no local. No seu entendimento, isso lhe acarretava humilhação e discriminação. Por esses fatos, ele formulou um pedido por danos morais. Inclusive, uma testemunha afirmou que essas revistas eram realizadas no final da jornada de trabalho e que era comum os seguranças apalparem o corpo dos empregados em busca de eventuais desvios de mercadorias. A testemunha informou que ela própria nunca foi submetida a esse tipo de revista. Portanto, não era realizada em todos os funcionários. Não era um padrão da empresa sujeitar todos os funcionários a esse tipo de revista. Em primeiro e segundo grau, entenda-se, o juiz singular e o tribunal regional, o ex-funcionário não teve sucesso. Foi firmado o entendimento de que a própria testemunha, arrolada pela defesa do empregado, esclareceu que as revistas ocorriam 2 ou 3 vezes por ano e que começavam quando sumia algum produto. Embora tenha se confirmado a ocorrência das revistas, elas foram consideradas esporádicas e eventuais e não foi comprovado que havia contato físico durante o procedimento. No entanto, esse não foi o entendimento da primeira turma do TSE, do Tribunal Superior do Trabalho, que condenou a empresa ao pagamento de indenização no valor de R$5.000. O relator desembargador convocado, Marcelo Pertence, decidiu, de acordo com a jurisprudência do TSE, no sentido de que as revistas realizadas nos pertences pessoais de todos os funcionários indiscriminadamente, sem contato físico, estão no âmbito do poder diretivo e fiscalizatório do empregador. Mas, no caso, o próprio TRT registrou que, além da visualização de pertences, havia a revista corporal, o que acarretou na indenização. Para quem tiver interesse em conferir, basta conferir os autos do recurso de revista 860-17.2014.